Quem tentou matar Nelsinho? Essa pergunta que muita gente faz após o criador do Subúrbio News ter sido vítima de emboscada. Vinícius Cunha traz as informações pra gente ao vivo. Vini, atualiza pra gente aí esse caso. Pois é, Lívia, a gente fala ao vivo aqui novamente da 5ª Delegacia para trazer informações aí sobre esse caso, né, que aconteceu ontem à noite. A polícia está investigando, ainda não há a confirmação de quem teria mandado esses dois homens tentarem matar o jornalista Nelson Fontes, né? Existem algumas suspeitas, mas o caso está sendo investigado ainda. Nelsinho acabou de sair aqui, vem cá, Nelsinho, contar pra gente. Ele acabou de sair aqui do depoimento junto ao delegado aqui, contou os detalhes do que aconteceu e ele vai falar agora com a gente aqui ao vivo na TV Aratu. Nelsinho, então foi ontem à noite, você estava retornando para casa quando teria sido surpreendido por dois homens em uma moto. Bom dia. Bom dia. No sábado, bom dia a todos da TV Aratu. Quando eu estava retornando pelo Derba, para ter acesso aqui ao bairro de Piripiri, que é pela estrada que dá acesso também ao Hospital do Subúrbio, eu identifiquei que existiam motoqueiros atrás de mim, um motoqueiro atrás de mim, eram duas pessoas que estavam na moto, mas eles estavam conversando, em nenhum momento eu maldei. E no momento que eu estava descendo a entrada, né, a via, eu fui surpreendido com um dizendo a placa do meu carro, que é 4204, e aí gritando, é Nelsinho. Nesse momento eles viraram e aí dispararam os tiros na minha direção. Eles estavam em uma moto só? Isso, exatamente. E aí dispararam os tiros na minha direção. Um tiro bateu no radiador, que fez com que o carro parasse, o outro aqui no capô, né, conforme vocês podem ver, e o outro tiro que foi aqui na direção, na minha direção que eu estava dirigindo, que se você observar aqui, ó, se você vir aqui, você pode observar que ele bateu no vidro, bateu no painel do carro, que foi, na verdade, o que salvou a minha vida, como os policiais falaram, né? Casimiro, é realmente impressionante. Nelsinho estava mostrando aqui pra gente. Eu vou pedir pra Sina vir aqui para mostrar. Sina, não sei se é melhor para você ir pelo para-brisa, mas a bala, ela entrou aqui pelo para-brisa e atingiu esse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do painel. Ou seja, se não fosse essa parte mais alta do painel, a bala teria passado direto e atingido. Como a bala bateu aqui, ela acabou desviando e caindo no banco aqui do passageiro. Então, você escapou por pouco, né, Nelson? Exatamente. Escapei por pouco. Ali, segundo os próprios policiais Vinícius? que tem entendimento do caso, disseram que realmente foi um milagre o que aconteceu. Vinícius? E depois desse tiro, já volto para você, Lívia, rapidinho. Depois do tiro, o que aconteceu? Qual foi? O que você fez? Depois do tiro, eu me joguei no mato. Tem um matagal do lado. E aí, eu me joguei, fiquei lá por cerca de quase uma hora. E somente depois eu saí. Aí fui até o carro, fechei o carro, liguei o alerta e saí correndo na direção do Hospital do Subúrbio, que foi quando eu liguei para um casal de amigos meus, que aí eles foram ao meu encontro. E a partir desse momento, Casimiro, você que já me acompanha há muitos anos, nós temos uma amizade, você nos conhece o trabalho que nós fazemos aqui no subúrbio, e você mais do que ninguém sabe que nós não temos inimizades aqui, né? Nós somos uma pessoa que nós estamos sempre abertos a ajudar as pessoas. E aí eu fui surpreendido com essa situação. Mas aí eu liguei para os amigos, e aí esses amigos tinham comunicado a um grupo de policiais que estavam passando, e aí o major se deslocou até a UPA, que foi onde eu fui levado, porque eu estava muito nervoso, e aí foi no local que aconteceu, olhou o carro, conversou comigo, tirou tudo de dentro do carro, e aí nós aguardamos o carro-reboque chegar para conduzir o carro aqui até a 5ª Delegacia para passar pela perícia. Você tem uma pergunta, Lívia, é isso? Vinícius tem uma observação, ele acabou de dizer que ele é muito querido, né, Muito Casimiro, querido, por todo muito. mundo. Eu quero mandar um abraço, inclusive, para ele. Ele não tem ideia do que teria motivado esse atentado, Vini? Ele teria recebido ameaças antes, por exemplo, do atentado, Vinícius? Por favor, aproveitando, abrace ele por mim. Adoro o Nelsinho, há muito tempo nós conhecemos ele, parceiro nosso e, além de tudo, um grande amigo aqui do Grupo Aratu. Nelsinho, Casimiro está mandando um forte abraço para você, solidariedade nesse momento, destacando o carinho que ele tem por você, pelo trabalho que você realiza aqui no subúrbio. E a pergunta, tanto de Casimiro como de Lívia, é a seguinte: tem um suspeito, você vinha sendo ameaçado, sofreu algum tipo de ameaça nos últimos dias que justifiquem essa ação? Casimiro
Suspeito nós temos, nós não podemos afirmar. É como eu disse, suspeitos. Todo mundo sabe que eu tive um relacionamento de 9 anos com um cantor, né? E que nós vivemos momentos assim eu passei por momentos de violência física, emocional. Foi um relacionamento tóxico, né? Nós nos separamos no dia 12 de outubro, né? E ele saiu quebrando tudo em minha casa, me ameaçando. Viemos até a 5ª delegacia, aí ele veio na frente porque eu disse que vinha registrar uma queixa contra ele. Ele disse aqui que eu tinha batido nele a paulada. E eu tenho 2 testemunhas, tenho tudo que comprova que não foi, mas esse caso está na justiça. Tem outras coisas também que eu dei queixa dele no Ministério Público. E aí ele veio até a mim, pediu que a gente retornasse, disse que me amava, que era para a gente deixar isso tudo para lá. E que era para eu assinar um documento no Ministério Público. Esse documento que ele queria que eu assinasse era exatamente dizendo que eu estava proibido de falar na rede social ou contar alguém que eu tinha agredido ele ou qualquer uma outra coisa, né? E o carro dele, que eu não teria direito ao carro dele. E o que foi que aconteceu? Depois disso, o pai dele veio, deu um murro na lateral do meu carro, que até hoje eu não consertei, tá aí, deu chutes, né? E minha vida com ele foi essa agressão toda. Para você ter uma ideia, ele me levou a um determinado motel da cidade, Casé, e quando chegou lá, ele tentou me matar sufocado, né? Isso um dia antes de eu assinar o tal do documento. Então, quando eu assinei o documento, foi na tentativa de realmente ver se a gente conseguia ficar em paz. Porque você sabe, todas as pessoas que estão em casa sabem que quando a gente ama uma pessoa, infelizmente, às vezes a gente permite a viver situações, mesmo sabendo que são situações arriscadas, mas porque a gente fica tão cega, mas tão cega, que a gente tenta salvar aquele relacionamento, que a gente consegue ver que não dá mais certo. Senhor, você comentou comigo aqui, antes de prestar o depoimento ao delegado, informando que, inclusive, você recebeu uma ameaça de morte no seu celular, não é isso? Isso, exatamente. Eu recebi... Dessa pessoa, eu recebi... Desse cantor, 3 mensagens, né? Esse cantor, isso, Casimiro. 3 mensagens, isso foi no mês de fevereiro e no mês de março. Qual o conteúdo dessas mensagens? De ameaça, dizendo que ia me matar, dizendo que ia me dar um tiro, dizendo que ia me sufocar da forma que tinha que ser feito no motel e que ele não conseguiu fazer. Foi isso aí. E você tem essas provas em mãos? Tem, as provas já estão no poder da polícia já. E olha, Casimiro, um detalhe importante Vini, ele já tinha dado queixa ele falou agora há antes. pouco. Ele acredita, então, num atentado passional, pode ser? É isso? Agora, ele está acreditando nisso? Ligou para ele hoje, ele falou com o cantor depois do ataque. Já procurou saber? Não sei. Ele falou, viu, Casimiro, que não chegou a conversar com o cantor depois desse ataque, né? Ele está resolvendo as questões burocráticas junto com a polícia aqui, mas, como ele falou, é uma suspeita, né? Não existe ainda nada concreto relacionado a isso, mas tudo indica, né? As características do crime é de que realmente era uma tentativa de homicídio, né? Afinal de contas, um detalhe importante, eu não sei se vocês pegaram no estúdio, Casimiro e Lívia, que Nelsinho conta que ele ouviu os dois que estavam com o papel na mão, confirmar a placa em voz alta do carro dele e dizer é Nelsinho e atirar. Exatamente, foi isso que aconteceu. 4204 é Nelsinho e foi na hora que eles viraram com a arma e na minha ignorância, Casimiro, eu só fiz isso, larguei o volante e fiz isso assim, como se as minhas mãos fossem me proteger. E a partir daí os disparos foram feitos, o carro parou porque... Você chegou a ouvir quantos disparos? Deu para ouvir ou na hora do desespero? Não deu para ver não. Eu só sei que o carro parou porque atingiu o radiador e aí parou. Foi quando eu percebi que eles não pararam, eles seguiram, porque também já estava vindo outros veículos. E a partir daí, a minha única estratégia foi me jogar no mato. Onde eu me joguei, fiquei quase 1 hora lá esperando. Então, o que te salvou foi os outros veículos que vinham, além do painel, os outros veículos, porque senão eles poderiam retornar. Porque o próprio policial, quando viu o carro, disse que se eles não tivessem movimento, que com toda certeza, se fosse um pouco mais acima, que o tiro tinha... Vini! Atingido. Nelsinho, você em algum momento chegou a achar que estava ferido? Como é que foram esses momentos ali dentro do matagal? Eu fiquei desesperado,
porque na verdade eu não podia ligar para ninguém, porque meus objetos já estavam no carro, e também não poderia deixar a vida das pessoas em risco, apesar da minha vida ali naquele momento estar em risco. Então eu optei em ficar escondido ali, porque é um local muito escuro, Cazé. Ali, por sinal, vou aproveitar a audiência do seu programa, Cazé, para pedir à polícia que coloque câmeras naquela região, porque naquela região ali não tem câmeras. Hoje eu soube que a região não tem câmeras. Então ali, como passam milhares de pessoas diariamente, é necessário ter câmera, até porque a noite ali é escuro. Então a polícia precisa colocar um sistema de câmera ali. Então foi a única coisa que eu pude fazer, foi isso, foi me jogar ali e ficar até um momento que eu me achasse seguro de sair. Oi, Lívia, pode falar. Pergunta para ele, o que o coração dele diz? Ele acha que o mandante é o ex-companheiro? Lívia está perguntando o que seu coração diz em relação a isso. Que o mandante seja o seu ex-companheiro, o cantor? Veja bem, Lívia. Eu não posso fazer essa afirmação. Se você falar assim, diante das coisas, diante das mensagens, diante dos indícios, eu poderia lhe dizer que sim, né? Porque qualquer pessoa, quando tem ao seu poder, né, tudo que está acontecendo, obviamente liga, mas isso não quer dizer que tenha sido, né? A única certeza, Lívia e Casimiro, que eu posso dizer a vocês é que a pessoa que fez isso, a intenção que tinha realmente era de me matar. Você comanda um site grande aqui na região do subúrbio, Subúrbio News. Você acha que também pode ter envolvimento pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve aqui? Alguma denúncia que você fez que possa ter desagradado alguém em específico? Não, até porque as denúncias que nós não fazemos denúncias direcionadas a pessoas que podem de alguma maneira nos fazer mal. As denúncias que nós fazemos são sempre contra o poder público, que é o normal, né? Que é para que as pessoas tenham o seu direito respeitado. Nós partimos mesmo para cima em busca de uma resolução do problema, mas não tem nada que desagrade a pessoa física. Quando eu falo a pessoa física, não. Nelsinho, você falou desse relacionamento abusivo que você viveu. O que levou o fim desse relacionamento, né? E em que momento é que dentro desse relacionamento você começou a sentir medo e perceber que sua vida estava em risco ali? Cazé e Lívia, o relacionamento, ele era tão agressivo, tanto agressivo, que eu vou falar agora olhando para vocês. Na minha casa, no meu quarto, tinha um sistema de câmera, que era o que fazia com que eu me sentisse mais seguro, para vocês terem noção do que eu passava. Eram agressões físicas? Eram agressões físicas também. Né? Você lembra de alguma situação, algum caso específico? Lembro uma vez que ele chegou de Bom Jesus da Lapa, e aí partiu para cima de mim, me sufocando, me agredindo, arrumou minha cabeça na parede. E depois disso tudo, porque eu tenho áudios, depois disso tudo, ele veio para cima de mim, ele disse que ia embora, arrumou as coisas dele. Aí eu disse, tá, tudo bem. E aí na hora da saída ele veio em cima de mim, aí me bateu de novo. E aí tirou minha roupa agressivamente para que eu tivesse relação com ele. E aí eu tenho uma conversa com ele que eu digo, você acha certo isso? Você acha justo? Depois de você me violentar várias vezes, você me bater, você ainda me forçar a ter relação com você sem eu querer? E aí ele fala, não, realmente não, foi errado. Então assim, eu vivi muita coisa dentro desse relacionamento, mas porque eu tentava a todo momento, pelo meu grande amor que eu tinha por ele, amor por ele, não a mim, o amor próprio Casimiro, eu deixei de ter. Então, por causa dele, para você ter uma ideia, Cazé, ele tomou um tiro há 8 anos atrás e quem salvou ele foi eu, e ele costumava dizer isso. No mercado de trabalho dele, tudo se fechou. Quem conseguiu, através do pouco investimento que eu tenho, todo o investimento na carreira dele, para que ele pudesse hoje estar bem, foi eu. Então, no momento que ele me viu, por causa da pandemia, um momento de eu estar apertado, ele disse que ele tinha conhecido uma coroa, que ele tinha conhecido um homossexual e para eles ajudarem ele precisava me deixar. Então foi aí que as agressões começaram, ficaram piores e hoje está aí no que está, né? Tá aí o posicionamento do Nelsinho, né, dando detalhes do que teria acontecido, relembrando o caso, nessa noite agora ele sofreu um atentado, 3 projéteis atingiram o carro do Nelsinho, inclusive no para-brisa. A bala só não atingiu ele porque pegou no painel aqui, como vocês podem ver, uma imagem impressionante. O caso está aqui na 5ª Delegacia, no bairro de Piripiri. A gente vai continuar acompanhando de perto esse caso, ver os desdobramentos relacionados a esse caso, e ainda hoje a gente vai tentar ver se a gente consegue falar com o delegado para saber quais serão os próximos passos aí dessa investigação. Obrigado, Nelsinho, pela entrevista, e daí a gente volta com vocês no estúdio.
Obrigado, Vinícius. Um abraço mais uma vez para Nelsinho Fontes, a voz do subúrbio. Que os culpados ou o culpado sejam punidos. Emboscada no carro de Nelsinho ontem à noite. 2 caras numa moto comprovaram, é o carro de Nelsinho, tocaram balas e ele foi salvo graças a esta proteção no carro aí, né? Painel. Onde o projétil bateu e por pouco não atinge o corpo dele.